Você já imaginou descobrir um segredo sombrio escondido bem debaixo do seu nariz, transformando sua vida em um suspense de tirar o fôlego? Esta é a incrível jornada de Juliana, uma mãe dedicada e esposa carinhosa, cuja vida vira de cabeça para baixo quando suspeitas sobre seu marido a levam a investigar uma trama sinistra. De atos de coragem a revelações surpreendentes, prepare-se para mergulhar em uma história onde o amor, a traição e a busca pela verdade se entrelaçam de maneiras inesperadas. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A esposa grávida cuidou do marido deficiente por anos, até que um dia, suspeitou de algo. Ela colocou uma câmera em sua casa. O que ela viu transformou seu ato de cuidado em um pesadelo. Já era noite há horas, mas no escritório, Juliana estava totalmente focada em seu trabalho. Ela estava desenhando esboços, fazendo correções, imersa em seu projeto e não percebeu imediatamente quando seu chefe, Marcos, entrou. Ele parou na porta com um olhar de reprovação e disse: "Juliana, querida, você precisa cuidar de si mesma. Você viu que horas são? Você não vai buscar seu filho na escola? Todo mundo já foi embora, e já é hora. Eu valorizo sua dedicação, mas você não pode se sobrecarregar assim." Assustada, Juliana exclamou: "Já são quase 7. Preciso buscar o Samuel na aula de karatê imediatamente." Ela começou a se preparar rapidamente, dizendo: "É verdade. Estou quase atrasada. Estou me apressando. Precisamos discutir o novo design para a capa de um livro infantil, algo que combine estilos tradicionais com as últimas tendências. Por isso eu queria esboçar enquanto a ideia estava fresca na minha mente. Até mais." Juliana correu para o ponto de ônibus enquanto Marcos olhava seus esboços, admirando sua criatividade e como ela conseguia equilibrar tantas responsabilidades, incluindo um marido doente, um filho, tarefas domésticas e um emprego exigente. Juliana era incrível, e Marcos a admirava não apenas como profissional, mas como pessoa. Ele se perdia em seus tristes olhos cinzentos. Mas Juliana estava focada em sua família, deixando Marcos sozinho com seus pensamentos. Chegando à academia de karatê às pressas, Juliana encontrou Samuel ansioso no vestiário. Ele exclamou aliviado: "Ufa, mãe, você finalmente veio. Pensei que tivesse esquecido de mim." Todos os pais já vieram buscar seus filhos. Estive sozinho por uma hora. Juliana o abraçou e disse: "Desculpa, meu amor. Eu estava no trabalho. Vamos para casa agora." "E como foi a escola? Você recebeu muita lição de casa?" Samuel se acalmou e compartilhou as notícias, orgulhoso de ter feito sua lição de casa enquanto esperava. Juliana o elogiou: "Você é incrível, querido. Sempre tão responsável e excelente na escola. Sou muito sortuda por ter você." Samuel sentia falta de seu pai, o primeiro marido de Juliana, que havia falecido, deixando um grande vazio em suas vidas. Quando chegaram em casa, encontraram Otaviano, o atual marido de Juliana, deitado no sofá, irritado, zapeando pelos canais de TV. Ele reclamou: "Vocês demoraram tanto. Estou com fome desde o almoço. Ninguém se importa comigo. Sou apenas um miserável inválido." Preocupada, Juliana perguntou a Otaviano: "Por que você fala assim? Sua perna dói? Vou fazer o jantar rapidinho e depois prepararei um emplastro para você, prometo." Calma, esperando pela comida. Enquanto isso, Samuel, irritado com a falta de consideração de Otaviano por sua mãe, foi para a cozinha e começou a ajudar Juliana descascando batatas e cortando tomates. Juliana elogiou seu filho, grata por tê-lo. Desde que Otaviano adoeceu, a vida de Juliana se tornou um verdadeiro desafio. Ela dividia seu tempo entre cuidar de seu filho, Samuel, seu emprego exigente e seu marido doente.
Não lhe sobrava tempo para si mesma ou para descansar, vivendo em um estado constante de exaustão. No trabalho, Juliana era altamente respeitada e valorizada por seus colegas. Ela se dedicava de corpo e alma, sempre com compaixão e entusiasmo. Mas sua história começa muito antes. Juliana era a mais nova em sua família. Seus pais faleceram quando já eram bastante idosos. Primeiro, sua mãe e depois seu pai. Ela se sentia sozinha em seu espaçoso apartamento de 3 quartos, desejando poder compartilhar momentos com sua mãe, ouvir suas palavras de incentivo, receber conselhos e sentir o olhar afetuoso de seu pai. Infelizmente, eles não estavam mais presentes. Foi durante esse período difícil de sua vida que Juliana conheceu Antônio, seu primeiro marido. Antônio era um soldado e passava a maior parte do tempo em zonas de combate, retornando para casa apenas nas licenças e férias. Quando começaram a namorar, rapidamente se apaixonaram e se casaram. Juliana era uma esposa devotada e fiel, esperando por ele durante suas longas missões. Com a chegada do pequeno Samuel, Antônio prometeu deixar seu trabalho perigoso após o batismo do filho. No entanto, essa promessa nunca foi cumprida. Antônio nunca retornou para casa, e Juliana se viu viúva aos 25 anos. A manhã foi longa e dolorosa, mas ela encontrou força em seu filho e em seu trabalho. Anos mais tarde, a vida de Juliana tomou um novo rumo quando ela conheceu Otaviano. Ele era o oposto de Antônio, seguro, charmoso, cortejando-a com poesia e flores. Involuntariamente, Juliana se apaixonou. Otaviano se dava bem com Samuel, e eles decidiram se casar, encorajados pela insistência dele. Otaviano trabalhava em projetos de construção e frequentemente viajava a trabalho, trazendo estabilidade financeira para o lar. No entanto, os colegas de Juliana na oficina eram céticos em relação a Otaviano e frequentemente a aconselhavam com preocupação. Rose, sua colega de longa data, disse: "É estranho, Juliana, mas por que um construtor precisa viajar tanto a trabalho? Não há projetos locais suficientes? Os salários aqui são bons. Será que ele tem uma amante ou algo pior, como outra família? Há muitos golpistas por aí. O que você realmente sabe sobre ele? Você não conhece ninguém da família dele. E por que ele não trouxe ninguém para o casamento? Isso não é estranho? Você sempre se sentiu desconfortável com conversas sobre Otaviano e defendeu seu marido, dizendo: por favor, garota, pare com isso. Otaviano tem seus motivos para não falar sobre sua infância. Ele diz que não se dá bem com sua família. Talvez eles o tenham machucado de alguma forma. Não é da minha conta. Ele trabalha e traz dinheiro. Isso é o que importa. E não se preocupe, um bebê está a caminho. E Samuel está ansioso pelo irmão. No entanto, a tragédia atingiu Otaviano enquanto ele trabalhava em um canteiro de obras em uma cidade próxima. Ele caiu do andaime no 3º andar de um prédio, sofrendo ferimentos graves na perna e no tornozelo. Ele voltou para casa com um gesso. Mas mesmo depois de muito tempo, ele não conseguia andar direito. Este acidente foi um golpe duro para um homem tão ativo. Ele se sentiu incapacitado, desconectado de tudo e de todos. Juliana simpatizou e o apoiou da melhor forma que pôde, assumindo todas as responsabilidades da casa, cuidando de Samuel e sendo a única provedora, já que Otaviano não podia mais trabalhar. Agora, com Otaviano deitado em casa sem poder trabalhar, Juliana se sentia sobrecarregada, especialmente com a chegada do novo bebê. Ainda assim, ela estava determinada a ser forte por seus filhos. O que mais a preocupava era o comportamento de Otaviano. Ele parecia desinteressado em tudo, até no progresso escolar de Samuel. Juliana pensava que pelo menos ele poderia ler um livro para seu enteado ou ajudar com a lição de casa, já que sua perna não o impedia de fazer isso.
Mas Otaviano agia como uma criança, sempre querendo atenção e carinho, raramente deixando o sofá. Juliana tentou animá-lo. Otaviano, por que você está tão abatido? Tente pelo menos ir até a varanda. Respire um pouco de ar fresco. Você pode andar um pouco. Eu te ajudo. Talvez assim você melhore mais rápido. Você não pode se deixar cair assim. Não está interessado em como foi meu dia? Como Samuel está? Como eu me sinto? Você não entende porque está saudável, mas eu estou sofrendo. Minha perna dói o tempo todo, e os analgésicos quase não ajudam. Sou um inválido inútil. Otaviano respondia a Juliana, adicionando com um tom acusatório: você é egoísta, Juliana. Você só pensa em si mesma. Estar grávida não é uma doença. O que há de tão ruim nisso? Eu fico aqui sozinho o dia todo enquanto você não está. E quando você chega, ainda me culpa. Alguns dias depois, Otaviano encontrou uma mulher na internet, uma curandeira chamada Camila, que prometia curar rapidamente de forma eficaz doenças musculares e ósseas. Juliana tentou explicar que era tudo uma farsa, mas Otaviano estava convencido de que o tratamento funcionaria. Camila começou a fazer visitas regulares à casa deles, e Otaviano afirmava sentir sua dor diminuindo. Um dia comum, Juliana chegou em casa mais cedo do que o usual porque Samuel estava doente e não foi à escola. Ao chegar, viu sapatos femininos desconhecidos no corredor e rapidamente percebeu que Camila estava em sua casa. A porta da cozinha estava firmemente fechada. Juliana estava prestes a entrar para cumprimentar a visitante e seu marido, mas por algum motivo, decidiu se aproximar silenciosamente e ouvir a conversa entre Otaviano e a suposta curandeira. Ela estava curiosa sobre o que eles estavam fazendo e falando sobre como o tratamento estava indo, mas também mais intrigada pelo motivo de terem fechado a porta. Otaviano reclamava: Camila, querida, não consigo continuar assim. Estou cansado de fingir ser fraco. Minhas costas doem de ficar deitado o tempo todo. Até ganhei peso. Quando finalmente nos livraremos dessa idiota e de seu filho nojento? Juliana já está farta de mim, mas já estou imaginando como essa incrível casa será nossa. Finalmente, serei livre. A suposta curandeira tentou acalmar Otaviano, preocupada com a atenção que poderiam atrair. Por que a pressa? Você acha que será fácil se livrar da sua esposa e do seu enteado, especialmente agora que ela está grávida? Você complicou tudo. Você terá que carregar esse peso na sua consciência. Mas não temos escolha. Você terá que cuidar do filho que ela está esperando. Caso contrário, você não receberá nada como viúvo. Precisamos ser pacientes. Da última vez, quase fomos pegos, mal escapamos. Lá foi fácil porque a vítima era ingênua. Mas agora nem podemos pensar em voltar àquela cidade. Mas não se preocupe. Um conhecido nos conseguirá um veneno confiável. Você gradualmente o colocará no chá dela e no da criança. Ele garantiu que em um mês eles estarão completamente envenenados, e ninguém poderá identificar a causa da morte. Não haverá vestígios de veneno no sangue. Parecerá um envenenamento grave, e você estará livre de suspeitas. Juliana sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ouvir isso. Seus colegas estavam certos sobre quem ela havia confiado. A terrível conversa que ela acabará de ouvir era inconcebível. Seu primeiro instinto foi ir até lá e confrontar os dois, para expulsar o marido e a amante. Mas rapidamente se conteve, pensando: como vou provar que são criminosos? Não posso deixá-los escapar impunes novamente. Preciso agir com calma. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Ele nunca precisou de mim. Casou-se comigo apenas pelo apartamento. Insistiu tanto no casamento.
por isso não gostou da notícia da gravidez. Não fazia parte dos seus planos. Meu Deus! Deixei Samuel com ele. Coloquei meu filho em risco. Após muitos pensamentos desesperados, ela silenciosamente voltou pelo corredor, bateu a porta com força e anunciou alto: "Olá!" Cheguei assim que pude. Assim que Juliana entrou em casa, a porta da cozinha se abriu e a curandeira apareceu. "Boa tarde, Juliana. Acabamos de terminar a sessão. Seu marido está se recuperando lentamente. Estou fazendo tudo o que posso para ajudá-lo a melhorar." Juliana, abalada, mas mantendo a compostura, respondeu: "Obrigada. Pagarei depois de amanhã, quando receber meu salário, acertaremos tudo pelas 2 sessões de tratamento." A curandeira concordou e logo partiu. Então, Juliana teve uma conversa distante com seu marido, cuidou dele e foi ver como Samuel estava, alegando sentir-se exausta e com dor de cabeça. Ela estava chocada com a mentira e a falsidade de Otaviano. No dia seguinte, no trabalho, Juliana estava distraída, chorando escondida no banheiro e incapaz de se concentrar. Desesperadamente, perguntava-se: como vou sair desta situação e expor esses criminosos? Seu estado chamou a atenção de Marcos, que a observava preocupado. Aproveitando um momento de calma, ele se aproximou de Juliana. "Desculpe se estou sendo intrusivo, mas o que está acontecendo? Vejo que você tem chorado. É difícil vê-la assim?" Surpresa com a preocupação de Marcos, Juliana acabou contando-lhe tudo. Eles tinham uma longa relação de confiança. Após desabafar, sentiu-se um pouco aliviada e disse: "Estou assustada. Parece que estou vivendo com um traidor e um assassino. O que faço? Como posso fazê-lo pagar e proteger a mim e a Samuel?" Marcos respondeu seriamente: "Juliana, precisamos envolver a polícia. Vou chamar um investigador. Eu conheço. Conte tudo a ele. É uma pessoa de confiança que vai ajudá-la. Além disso, tenho uma ideia. Remova discretamente os parafusos da cadeira de rodas de Otaviano e deixe um celular escondido gravando quando ele se sentar na cadeira. Se ele realmente estiver fingindo, ele vai se levantar. Essa será a prova que precisamos. Estarei pronto com a polícia para agir. Não se preocupe. Você não está sozinha nisso." Juliana sentiu um grande alívio, e a segurança transmitida por Marcos a fortaleceu. Após falar com o investigador, seu medo diminuiu um pouco. Ela se comprometeu a investigar Otaviano e a falsa curandeira, e foi aconselhada a ser cautelosa para não se expor e comer e beber apenas o que ela mesma preparasse. No entanto, Juliana estava ficando impaciente. Toda vez que via Otaviano, sentia uma raiva e ressentimento crescentes. Naquela noite, ela cuidadosamente desparafusou a cadeira de rodas, configurou a gravação em seu celular e esperou. Quando Otaviano se apoiou na cadeira, as rodas saíram e ele caiu. Mas rapidamente se levantou e ficou de pé. Ouvindo o barulho, Samuel correu para a sala e exclamou: "Tio Otaviano, você não está mais doente. Você está curado." Que incrível! Juliana começou sarcasticamente a aplaudir e disse: "Sim, Samuel, parece que as sessões com o curandeiro estão tendo efeito. Olha como o Otaviano consegue pular e ficar de pé. Como você tem a coragem de mentir assim? Por que você fingiu estar doente ao perceber que foi exposto?" Otaviano tentou mancar, fingindo dor. Juliana, indignada, repreendeu-o: "Chega desse teatro ridículo, Otaviano. A verdade está clara. Agora, não houve fratura alguma. Você inventou tudo isso." Bem, Otávia tentava inventar uma desculpa. A campainha tocou. Samuel foi abrir. E então, Marcos, junto com um policial, entrou no apartamento.
Juliana havia informado Marcos sobre o plano, e ele estava esperando o momento certo para agir. Eles rapidamente imobilizaram Otaviano, não lhe dando chance de escapar. O policial anunciou: Otaviano Martinez, você e sua cúmplice, Lúcia, que usou o nome falso de Camila, estão presos por tentativa de assassinato contra sua esposa, Juliana, e seu enteado, Samuel. Além disso, descobrimos 4 casos semelhantes em outras cidades. Vocês se aproximavam de mulheres solitárias, ganhavam a confiança delas e depois tomavam seus bens, vivendo às suas custas. Desta vez, vocês foram além, tentando matar as pessoas que os acolheram em sua casa. Não esperem sair da prisão tão cedo. Otaviano protestou desesperadamente: isso é mentira. Vocês não têm prova. Eu estou doente. Juliana, todos estão contra mim. Eu te amo. Mas o investigador, imperturbável, sinalizou para ele se calar: chega de drama. Juliana nos enviou um vídeo mostrando sua recuperação milagrosa e sua cúmplice mais inteligente já está nos delatando. Você pode gritar o quanto quiser, mas não escapará sem punição. Juliana, ainda em choque, viu Otávia sendo levado pelo investigador, sem ter forças para se despedir. Ainda tentando assimilar tudo, Samuel então se aproximou de Marcos, cumprimentando-o como um pequeno adulto: obrigado por ajudar a mamãe, tio. O Otaviano é mau. Não gosto dele. Ele não ama mais a gente. Ele vai voltar? Marcos respondeu seriamente: não, Samuel, ele não vai voltar. E eu estarei por perto, se você permitir, porque sua mãe precisa de apoio agora. Samuel respondeu alegremente: claro. Venha nos visitar mais vezes. Você é como um herói de filme desmascarando o tio Otaviano, disse ele, sorrindo inocentemente. Marcos sugeriu ao menino: que tal assistir a um desenho? Preciso conversar com sua mãe. São coisas de adulto. Chato para você. Entendendo, Samuel foi para o seu quarto. Marcos consolou Juliana: não se atormente mais, Juliana. Já acabou. Otaviano e sua cúmplice ficarão na prisão por muito tempo. Juliana murmurou, quase em transe: por que tenho tanta má sorte? Meu primeiro marido morreu. O segundo era um criminoso e será preso. E estou grávida do filho dele. Por que não consigo encontrar um homem decente? Sou eu? Marcos respondeu calmamente: você não vê quem esteve ao seu lado todos esses anos? Você procura felicidade em lugares distantes sem ver o que já tem. Posso confessar que sempre te amei incondicionalmente. Nunca te trairia. Olhe em volta. Não quero pressioná-la, mas saiba que estou aqui. Juliana, finalmente permitindo-se confiar, abraçou e agradeceu a ele. Obrigado por estar aqui, Marcos, por tudo. Não sei se posso retribuir seus sentimentos, mas estou disposta a conhecê-lo melhor. E quem sabe no futuro. Mas não posso prometer nada. Não se preocupe, Juliana. Tenho grande admiração por você. E acima de tudo, quero que você me veja primeiro como um amigo, alguém em quem possa confiar. Se não der certo entre nós, tudo bem. Mas, pelo menos, quero ser seu amigo. Prometo não deixar seu lado, a menos que você queira. Não quero que você saia do meu lado, Marcos. Só preciso de tempo para digerir tudo isso. Mas, definitivamente, quero que nos conheçamos melhor. Desde então, a vida de Juliana começou a melhorar lentamente, apesar de uma gravidez difícil e pensamentos sombrios. Marcos estava sempre ao seu lado. O relacionamento deles se fortaleceu. E Juliana acabou se apaixonando por ele. Ela se divorciou de Otaviano e casou-se com Marcos, percebendo que ele era o homem amoroso e confiável com quem sempre sonhou,
embora pensasse que ele fosse apenas um homem de palavras bonitas. O tempo provou que ele era de fato um homem confiável e muito amoroso, tanto para ela quanto para Samuel. O ateliê deles prosperou. E Marcos teve que viajar a trabalho para negociar a venda de roupas em outra cidade. Juliana ainda tinha um mês até a data prevista do parto, mas inesperadamente, durante a noite, sua bolsa estourou prematuramente, e as contrações começaram. Em pânico, ela chamou uma ambulância e perdeu a consciência, mal conseguindo pedir ao vizinho para cuidar de Samuel. Ela foi levada às pressas para o hospital, e o parto foi um pesadelo, oscilando entre a consciência e o desmaio. Ela enfrentou um trabalho de parto extremamente difícil entre os médicos que a atendiam. Ela não reconheceu uma das enfermeiras, que era Lúcia, cúmplice de Otaviano. Lúcia trabalhava no hospital e, aproveitando a oportunidade, decidiu se vingar de Juliana por arruinar seus planos com Otaviano. Ao acordar, Juliana imediatamente sentiu a ausência de seu bebê. Ela tentou se levantar, mas a intensa dor e tontura a forçaram a deitar novamente, desesperadamente. Ela gritou: "Onde está meu filho? Quero ver meu bebê." O que aconteceu? O médico se aproximou dela com um olhar de profunda tristeza e explicou: "Sinto muito, Juliana, mas seu filho não sobreviveu. Ele tinha o cordão umbilical enrolado no pescoço. Fizemos tudo o que pudemos. Você é jovem. Deus lhe dará mais filhos." Juliana cobriu o rosto com as mãos, chorando e gritando desesperadamente. Os médicos tiveram que sedá-la para acalmá-la. Ela se sentiu devastada, com o coração partido pela perda de seu bebê. Quando Marcos soube da tragédia, correu para o hospital para consolar Juliana. Ela estava inconsolável, repetindo: "Preferiria morrer no lugar do meu filho. Não quero viver. Não consigo entender por que isso aconteceu comigo." Marcos acariciou sua cabeça e ombros tentando consolá-la. "Não diga isso, Juliana. Você precisa ser forte, especialmente por Samuel. Ele ainda precisa de você. O tempo ajudará a curar. Estarei ao seu lado durante todo esse processo." O bebê foi enterrado, e Juliana chorou muito sobre o pequeno túmulo, lutando para aceitar a perda. Se não fosse pela surpreendente força e maturidade de Samuel, ela não teria conseguido suportar a dor. Juntos, mãe e filho começaram o difícil processo de superação, embora a memória do bebê perdido ainda pesasse muito no coração de Juliana. Após 7 anos, o ateliê de Juliana e Marcos tornou-se um dos mais renomados e procurados da cidade, atraindo clientes de todo o país. Eles trabalhavam em perfeita harmonia, compreendendo-se com poucas palavras. Marcos e Samuel, agora um adolescente de 13 anos, tinham uma relação próxima, quase como pai e filho. Samuel era um jovem apaixonado por futebol e um estudante exemplar. Um dia, Juliana precisou pegar o metrô para uma reunião de negócios urgente, já que o carro estava na oficina. No caminho, ela encontrou um menino de 7 anos usando muletas, com aparência desamparada e suja. Seu coração apertou ao vê-lo. Ela comprou pastéis e se aproximou do menino, oferecendo-os a ele. Ele comeu com tanta fome que quase se engasgou. Juliana então perguntou cuidadosamente: "Olá, pequeno. Qual é o seu nome? Por que você está aqui pedindo esmolas? O que aconteceu com você?" O menino, após terminar de comer, respondeu com uma mistura de timidez e confiança: "Meu nome é João. Eu queria brincar com uma bicicleta grande demais para mim. Acabei caindo e machucando minha perna. Mas desde então, só consigo me mover com estas muletas." Juliana, preocupada, perguntou: "Isso parece sério, João. Seus pais ainda não te levaram a um médico? Você é muito jovem. Pode haver tratamento." João suspirou profundamente e disse: "Minha mãe está sempre bêbada, e nem conheço meu pai. Ela nunca cuida de mim.
Nunca me levou a um médico. Ela diz que é melhor eu ficar assim para pedir dinheiro. Juliana sentiu uma onda de tristeza e compaixão pelo menino. Ela o abraçou, tentando consolá-lo, e disse: "Não se preocupe, João. Eu vou te ajudar. Meu marido, Marcos, e eu vamos encontrar uma maneira de te ajudar. Vamos ver o que podemos fazer sobre seu tratamento." O menino a olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. "Não acho que vá adiantar. Minha mãe gosta que eu peça dinheiro. Ela não quer que eu melhore." Juliana, sentindo um forte e inexplicável impulso e desejo de ajudar, prometeu a João que faria tudo possível para mudar sua situação. Ele, animado pelas palavras dela e pelo desejo de uma vida melhor, olhou-a com profunda preocupação. Ela tentou consolar João. "Vamos ver o que podemos fazer, João. Não perca a esperança. Vamos lutar por você. Nenhuma criança merece sofrer por causa da negligência dos pais." Ela rapidamente ligou para Marcos, com a voz embargada de emoção, e explicou a situação. Marcos chegou pouco depois, ouviu a história de João com atenção e concordou em ajudar. Decidiram ir à casa do menino para falar com sua mãe e entender melhor a situação. João, com certo nervosismo, os levou ao seu apartamento. Ao se prepararem para sair, Juliana notou suas roupas desgastadas e sujas e disse: "Vamos comprar roupas novas no caminho." João, animado, perguntou se deveria levar algo. Juliana respondeu: "Não precisa. Vamos providenciar tudo o que você precisa." Ao chegarem ao apartamento, foram recebidos por um forte cheiro de álcool e cigarros. A casa estava em péssimas condições. E, na cadeira, a mãe de João roncava alto. João, com um olhar triste, explicou a situação de sua mãe. Ela não acorda desde a noite passada. Estava bebendo com alguns homens na cozinha. Não será possível falar com ela por um bom tempo. Quando ela acordar, vai começar a gritar comigo, perguntando se eu trouxe dinheiro, depois compra mais álcool e cigarros. Se eu não trazer dinheiro suficiente, ela me insulta muito. Por que ela é assim? Por que ela bebe? Por que ela não me ama como outras mães? Juliana e Marcos trocaram olhares de consternação após ouvir a história de João. Então, determinados, disseram: "Vamos te levar para casa, e amanhã te levaremos ao médico para avaliar sua perna. Ok?" Eles escreveram um bilhete para a mãe informando-a desta decisão. João abraçou Juliana com gratidão e disse animadamente: "Obrigado, tia Juliana. Você é como uma fada dos contos de fadas. Eu pensei que magia não existisse na vida real, mas agora vejo que existe." Juliana sorriu, embora com tristeza, enquanto acariciava o cabelo cacheado do menino. No caminho para casa, compraram roupas novas e uma mochila com itens básicos para João, que estava muito grato e ansioso para começar uma nova vida com eles. Ao chegar em casa, Juliana só conseguia pensar em cuidar da criança. Após dar um banho em João e examinar sua perna, perceberam que a situação era séria, com a perna visivelmente deformada. Após uma refeição nutritiva e vestido com roupas limpas, João adormeceu, sorrindo serenamente. Na cozinha, Juliana, Marcos e Samuel se reuniram para discutir a situação. Juliana estava determinada a cuidar de João, mas Marcos expressou preocupações legais sobre a possibilidade de adoção formal, alertando sobre as complicações do processo. Samuel, animado com a ideia de acolher João, prometeu ser um bom irmão mais velho. Marcos então disse: "Eu apoio que o João fique conosco, mas temos que estar cientes de que isso pode levar a uma adoção legal, que pode ser um processo longo e complicado. Você está preparada para isso, Juliana?" Com convicção, ela respondeu: "Desde que vi João no metrô, algo mudou em mim. Ele não é mais um estranho. Quero proporcionar a ele uma infância mais feliz e normal. Ele merece isso."
Se não o ajudarmos, o que será dele? Uma vida de desvios e raiva, talvez até na prisão. Juntos, podemos ajudá-lo a se tornar uma boa pessoa, encontrar sua vocação. E quem sabe, talvez até voltar a andar. Estou disposta a lutar por ele até o fim. Obrigada por me ouvirem e me apoiarem. No dia seguinte, Juliana levou João a um ortopedista pediátrico. O médico examinou a criança, realizou um raio-x e uma tomografia. E, após um estudo cuidadoso, anunciou que a situação da perna dele é séria. Precisaremos realizar uma cirurgia complexa no joelho e no tornozelo, seguida por uma longa reabilitação. Ele terá que usar sapatos especiais, esperançosamente em cerca de 6 meses. As pernas devem estar recuperadas. Você concorda com o procedimento? João, com entusiasmo, exclamou: estou pronto para passar por tudo isso se, no final, eu puder andar, correr e andar de bicicleta novamente. Tia Juliana, aceito a cirurgia. Prometo ser forte e não reclamar quando cair da bicicleta. Doeu, mas eu aguentei. Quero que minhas pernas fiquem saudáveis novamente. Juliana abraçou a criança e respondeu: não se preocupe, João. Nós cuidaremos de tudo. Meu marido e eu cobriremos os custos da cirurgia. Agora, o próximo passo é convencer sua mãe a autorizar. A conversa com a mãe de João, Jéssica, foi difícil. Eles a encontraram bêbada e tiveram que acordá-la com água fria. Foi difícil explicar quem eles eram e o que pretendiam. Eles mencionaram a consulta médica e o diagnóstico. Jéssica, irritada e bêbada, protestou: quem são vocês para decidir sobre meu filho? Eu sou a mãe, e não vou permitir que vocês toquem nele. Ele é minha fonte de renda. Devolvam meu filho agora. Juliana tentou persuadi-la gentilmente: você não vê? Você está condenando João a uma vida de dificuldades. Seu filho, que mal consegue andar, não merece piedade. Você já pensou no futuro dele? Por favor, permita a cirurgia. Ele tem direito a uma vida saudável. Você não sente nada no seu coração de mãe? Nós cobriremos todos os custos. Só precisamos da sua autorização. Jéssica, irritada, respondeu: não se metam na minha vida. Você não foi quem deu à luz a ele. Eu disse não. Se vocês não devolverem meu filho, vou chamar a polícia e dizer que vocês o sequestraram. Marcos, sem paciência, bateu na mesa e exclamou: ligue para a polícia e nós mostraremos em que condições você está criando seu filho. João será levado para um abrigo. Você perderá os direitos parentais. Assine o consentimento agora. Isso é para você refletir. Você só pensa em álcool. Ele colocou algumas garrafas de álcool e comida na mesa, observando a reação da mãe negligente. Jéssica avaliou rapidamente a situação, assinou os papéis sem hesitar e começou a lamentar: por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu amo meu filho. Estamos apenas passando por dificuldades. Não consigo encontrar um emprego. Então, eu bebo às vezes para esquecer os problemas. Marcos, pensando consigo mesmo, refletiu: esses alcoólatras não deveriam ter filhos. É injusto fazer uma criança sofrer assim. Lá fora, Juliana e Marcos respiraram aliviados por terem saído daquela situação. Quase em uníssono, disseram: não podemos deixar João voltar para aquele ambiente. Não é vida para uma criança. Como ele conseguiu sobreviver lá por tanto tempo é um verdadeiro mistério. Juliana começou a organizar tudo para a cirurgia de João, garantindo que todos os exames necessários fossem realizados. O médico solicitou que todos na família doassem sangue, caso fosse necessária uma transfusão. Surpreendentemente, os resultados revelaram que Juliana e João tinham o mesmo tipo sanguíneo raro. O médico intrigado perguntou:
vocês são parentes? Juliana negou, explicando como eles encontraram João. Não, ele tem uma mãe que bebe. Estamos apenas ajudando. Não acho que sejamos parentes. Como podemos ter certeza? O médico sugeriu: façam um teste de DNA que confirmará se há relação, mas continuem com os preparativos para a cirurgia, que será na próxima semana. Estou quase certo de que vocês são parentes. Juliana contou tudo para Marcos, que, após observar João e Juliana, comentou: o médico pode estar certo. Você notou como eles se parecem? Comparem as fotos de infância deles. Os olhos, a cor e o cabelo são muito semelhantes. Ainda confusa, Juliana disse: é estranho. Não entendo, mas vamos fazer o teste de DNA. Ela enviou as amostras para o laboratório enquanto João se preparava para a cirurgia. João foi submetido à cirurgia, e Juliana, que o conhecia há apenas 2 semanas, estava extremamente preocupada. Ela rezou para que tudo corresse bem, sentindo-se ansiosa enquanto o menino estava na sala de operações. O médico surgiu com boas notícias: a cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação seria longa. Naquele curto período, Juliana e João formaram um vínculo tão forte que pareciam uma verdadeira família. João se apegou a ela, enfrentando bravamente cada etapa do tratamento e até tentando animar Juliana com rimas e jogos de palavras. A recuperação de João foi um processo tanto físico quanto emocional, marcado por desafios e descobertas. Juliana acompanhou cada etapa com uma mistura de ansiedade e esperança. À medida que João enfrentava as sessões de fisioterapia, ela se maravilhava com a resiliência do menino, com uma determinação admirável. Ele encarou cada exercício e procedimento, mesmo quando a dor e o cansaço pareciam insuportáveis. Você também está indo muito bem, João. Estou tão orgulhosa de você. Juliana frequentemente dizia com um sorriso encorajador, segurando sua mão durante os exercícios. Durante isso, Juliana começou a ponderar sobre a coincidência de seu tipo sanguíneo raro compartilhado com João, deitada na cama à noite. Ela se perguntava se poderia haver algum parentesco distante entre eles. Talvez ele seja um primo distante ou algo assim, pensou ela, tentando montar um quebra-cabeça familiar que nem sabia que existia. Vendo sua esposa tão pensativa, Marcos perguntou: no que você está pensando, Juliana? Ela respondeu com um suspiro: estou apenas pensando em como a vida é cheia de surpresas. Marcos, nunca pensei que João pudesse ser um parente distante. À medida que o dia dos resultados do teste de DNA se aproximava, a ansiedade de Juliana aumentava. Ela sabia que, independentemente do resultado, sua vida e a de João já estavam entrelaçadas. Mas a possibilidade de um laço de sangue trouxe uma mistura de empolgação e medo. Não importa o que o teste diga, João já é parte da nossa família, ela disse a Marcos e Samuel, que acenaram afetuosamente. Eles estavam prontos para acolher João como um membro da família, independentemente do resultado do teste. Um dia, Marcos entrou no quarto com uma expressão agitada, segurando alguns papéis. Juliana, você não vai acreditar nisso. É melhor você se sentar. Os resultados do teste de DNA chegaram e o médico estava certo. João é um parente. Adivinha? Ele é seu filho biológico com 99% de probabilidade. Mas aqui está o resultado do teste. Veja por você mesma. Juliana, chocada, não conseguia acreditar. E o bebê que morreu na maternidade não era meu filho. Meu filho esteve vivo todo esse tempo. Meu Deus! E quem foi enterrado então? Como isso pôde acontecer? João, ouvindo a conversa e confuso com todas as perguntas que sua mãe estava fazendo, perguntou: então você é minha verdadeira mãe? Isso é incrível. E minha mãe, Jéssica, não é minha mãe? Juliana abraçou João com lágrimas nos olhos.
Parece que sim, meu querido. Você é meu filho de verdade. Estou tão feliz por ter te encontrado vivo. Naquela época, me disseram que você havia morrido. Me perdoe. Eu não sabia. Vamos descobrir como isso aconteceu agora. Nunca mais vou te deixar. Meu pequeno raio de sol. No julgamento subsequente, Juliana foi reconhecida como a mãe biológica de João e Jéssica, a mãe negligente, perdeu seus direitos maternos. Quando Jéssica percebeu que perderia as pensões, de repente se lembrou de João, implorando para que ele voltasse, alegando amor e saudade. Mas João se lembrava bem do maltrato e negligência. Ele era grato e amava seus novos pais, Juliana e Marcos, e estava determinado a trazer alegria para a nova família. Após uma investigação minuciosa, detetives desvendaram o mistério por trás do desaparecimento do filho de Juliana. Eles descobriram que Lúcia, em um ato de crueldade e desespero, havia trocado o recém-nascido de Juliana pelo bebê morto de Jéssica no hospital. Ambas deram à luz no mesmo dia, facilitando a troca nefasta. Chocada com essa revelação, Juliana se perguntava: como é possível? O que Lúcia está fazendo fora da prisão? Ela deveria estar presa junto com Otaviano. Preciso confrontar essa mulher. Olhar nos olhos dela e perguntar por que ela arruinou minha vida e a do meu filho. O detetive, com uma expressão sombria, revelou: a vida tem suas próprias maneiras de entregar justiça. Lúcia está agora em um asilo, lutando contra uma doença terminal. Ela passa seus dias sozinha, sem visitantes, sofrendo em agonia e, para completar o quadro, Otaviano morreu de tuberculose na prisão. Essas palavras fizeram Juliana perceber que, de alguma forma, Lúcia já estava enfrentando as consequências de suas ações, sozinha e esquecida em seus últimos dias. Voltando para casa, Juliana encontrou uma atmosfera quente e animada. Samuel e João estavam brincando juntos enquanto Marcos preparava uma deliciosa tortilha. A alegria de vê-la fez com que todos corressem em sua direção. Mãe, que bom que você voltou. Sentimos sua falta. Está tudo bem? Você parece preocupada, disse João, notando a expressão de Juliana. Sentada à mesa com a família, Juliana compartilhou seus sentimentos. Hoje, mais do que nunca, percebo o quanto sou abençoada. Tenho 2 filhos incríveis. Um marido que é meu porto seguro e um trabalho que me dá satisfação. Sou verdadeiramente afortunada. Enquanto servia o jantar, Marcos acrescentou: fico feliz que você veja como somos sortudos. Lembre-se, sempre estaremos aqui ao seu lado. A conversa durante a refeição foi animada, repleta de risadas e planos para o futuro. João, agora se sentindo plenamente parte da família, compartilhou na felicidade naquela casa onde o amor reinava. Tudo parecia em harmonia. Juntos, eles superaram adversidades e desafios. E agora, com o passado doloroso atrás deles, olhavam para um futuro repleto de felicidade e união. Sua vida, agora cheia de amor e companheirismo, avançava, deixando para trás as sombras e pavimentando o caminho para dias de alegria e realização. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.